Olá, meus queridos, retornamos aqui com a disciplina de História do Goiás. Comigo, o professor Luiz Eduardo, sou professor de História e Geografia do Goiás, essa disciplina que sempre aparece em provas aqui no âmbito do estado de Goiás. E hoje nós vamos trabalhar, então, a história política em Goiás. Vou deixar aí para você, olha lá, ó, o meu Instagram, @LuizDudes, sempre com conteúdos muito pertinentes para a sua aprovação, ok? Segue lá, meu filho. Tenha medo, não, aperta esse botãozinho, dá essa moral pro nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar aqui as principais características sobre a história política em Goiás. Olha lá na tela para você. A independência do Brasil aconteceu em 1822, para ser mais específico, no dia 7 de setembro de 1822. Nesse sentido, então, como Goiás se comportou? Como Goiás se comportou diante da independência do Brasil? Então, Goiás era uma capitania desde 1848 e ela era ligada a Portugal. Nós vimos isso aqui nas nossas aulas anteriores, né? O primeiro governador do estado de Goiás foi Dom Marcos de Noronha, mais conhecido como Conde dos Arcos. Conde dos Arcos. Então, quando acontece o processo de independência do Brasil, Dom Pedro I está insatisfeito com as reivindicações feitas pela coroa portuguesa, pela metrópole portuguesa, então começa a surgir as intenções pela independência do Brasil. E quando isso acontece, então, obviamente, Goiás vai se atrelar, vai aceitar logo de imediato esse processo de independência, porque essa discussão já era uma discussão que acontecia também no estado de Goiás, a importância do Brasil ser independente em relação à coroa portuguesa. A economia goiana estava, obviamente, em decadência, principalmente por conta da baixa da mineração. Isso aqui vai acontecer em 1761. E a elite local, ela vai estar ligada ao quê? Aos interesses da coroa portuguesa, obviamente. Essa elite local aqui, a elite goiana, era a elite ligada à agropecuária de subsistência, ao modelo de substituição econômica que aconteceu após o fim da mineração, após a queda do ciclo da mineração a partir de 1761. Com isso, então, Goiás teve que se reinventar economicamente. Quando chegamos, então, no século XIX, nós temos uma figura muito importante, mas, na verdade, ele está mais presente na história do Tocantins, mas ele também é importante para a história de Goiás, que é a figura do Joaquim Teotônio Segurado. Ele é o cara que vai trabalhar todas as questões pertinentes relacionadas à independência dentro do Estado. Tanto a independência do Brasil, ligado a fatores da independência do Brasil, quanto também da separação da região norte do Estado de Goiás, em detrimento da região central e da região sul. Lembre-se que nesse período nós estamos falando de um Estado de Goiás amplo, grande, que abarcava também o que hoje é o território do Estado do Tocantins, ok? Então olha lá na tela. A adesão à independência a partir de 1822 foi uma adesão pacífica. Então, em novembro de 1822, Goiás proclamou sua fidelidade a quem? A Dom Pedro I, sem grandes conflitos. Obviamente que nós temos que entender que houveram sim alguns conflitos em relação à independência do Brasil, foram conflitos curtos, né? Não se estenderam, mas houve esses conflitos eles aconteceram. No entanto, a adesão do estado de Goiás foi uma adesão muito pacífica, diferente, quando nós chegarmos à República, vocês vão ver, diferente do processo da República. Porque Rodrigues Jardins, que até então era governador do estado de Goiás, no final do governo de Dom Pedro II e início do governo de Deodoro da Fonseca, ele era monarquista. Então o estado de Goiás, entre o fim da monarquia e o início da república, não aderiu muito bem às questões republicanas, mas aderiu muito bem às questões da independência do Brasil. Obviamente, porque Portugal explorava o estado de Goiás com o quê? Com o famoso O Quinto, que nós já vimos, que era um imposto aurífero de 20% sobre todo o ouro que era minerado, que era explorado no estado de Goiás. Quando o indivíduo não conseguia pagar esse O Quinto, o que acontecia? Vinha então a derrama. Derrama, que era um outro imposto cobrado também em cima desses valores. No entanto, lembre-se que a derrama foi uma das causas da Inconfidência Mineira. Então nós vamos ter algumas resistências aí que serão resistências bastante pontuais.
resistência entre comerciantes portugueses, entre a elite local dentro desse processo de independência, mas no geral, eu vou destacar aqui para você, nós tivemos uma adesão bastante pacífica em relação à independência do Brasil e também a aclamação de Dom Pedro I enquanto imperador do Brasil, que só vai acontecer em outubro de 1822. De 1822 a 1831, nós temos então o governo de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Como Goiás se comporta aqui nesse período? Goiás ainda é, melhor dizendo, no século XIX e no século XX, uma economia agropecuária de subsistência. Então as elites locais vão se estabelecer a partir das dinâmicas regionais. Posteriormente, nós temos a criação do conceito de coronelismo, ou seja, um indivíduo que não era militar, mas que mandava na região pelo fato de ter grandes porções de terra, pelo fato de ser rico, pelo fato de ter grande influência econômica e também influência política. Então, essas resistências durante o processo de independência do Brasil serão resistências bastante pontuais, ok? E nós teremos então a formação das câmaras municipais dentro das capitanias que vão assumir o poder político local, ou seja, num período pós-independência. Qual era a intenção disso aqui? Vou botar aí na tela para você. A intenção disso aqui era a organização administrativa a finalidade de organizar as capitanias, que agora seriam chamadas de províncias, fazer essa organização para que então o governo de Dom Pedro I pudesse então dar continuidade de forma mais organizada. E aí nós temos então algumas questões relacionadas à república no Brasil, ok? Então lembre-se que nós estamos trabalhando os principais tópicos que vão aparecer na sua prova, ok? Então vimos aqui a questão da independência, agora nós vamos ver a questão da república. Nós, em relação ao Brasil Império, que é o período de 1822 a 1889, nós teremos o governo de Dom Pedro I, o período regencial, e o governo de Dom Pedro II. Não vai ter muita alteração no estado de Goiás, o Goiás continuará sendo essa economia de agropecuária de subsistência e de formação das elites locais, né? Durante a República Velha, vai ser o período, nós chamamos de República Velha, tanto a República da Espada quanto a República Oligárquica. A República da Espada por militares. Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil no dia 15 de novembro de 1889, dando fim então à monarquia brasileira com Dom Pedro II. Dom Pedro II retornando para Portugal. Nós temos então o início do período republicano no Brasil. E aí nós temos esse conceito aqui, que é um conceito extremamente importante para a gente entender, inclusive, como que Goiás ainda detém características muito pertinentes em relação ao coronelismo. Então o que seria o coronelismo? O coronelismo nada mais é do que o poder local que é controlado pela elite regional, pela elite local. No caso de Goiás, controlado pelos grandes fazendeiros. Então lembre-se que durante o governo de Dom Pedro II, paulatinamente, o Dom Pedro II vai incutindo na sociedade brasileira a necessidade de haver a abolição da escravidão. Não porque ele era bonzinho, não porque a princesa Isabel era bonzinha, mas porque havia uma pressão da Inglaterra para que houvesse essa abolição devido às questões relacionadas à Revolução Industrial. A Revolução Industrial trabalhava com foco no quê? Ela trabalhava com foco no trabalho assalariado, na venda da força de trabalho, que o Karl Marx, lá no seu livro Capital, vai chamar isso de mais-valia, a venda da força de trabalho. Então essa ideia chega ao Brasil depois do Brasil ter 400 anos de escravidão, passar por 400 anos de escravidão.
Ou seja, é um tempo bastante considerável. E aí nós vamos ter algumas leis importantes para que isso aconteça. Nós teremos a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro. Nós teremos a Lei do Ventre Livre. Todos os filhos de escravas nascidos a partir de 1871 já eram considerados alforriados. Teremos também a Lei dos Sexagenários. Todas as pessoas que fizessem 60 anos de idade eram consideradas o quê? Também alforriadas. Então, nesse sentido, o Brasil, né, o governo de Dom Pedro II, melhor dizendo, vai incutindo na sociedade brasileira a ideia de que a abolição da escravidão precisaria acontecer para a substituição para a mão de obra do trabalho assalariado, com incentivo do processo migratório de italianos, libaneses, sírio-libaneses, japoneses que vieram ao Brasil durante esse período. E aí nós vamos ter o estabelecimento dessa galera aqui, ó, dos coronéis. É a galera que vai mandar e desmandar, meu irmão, de todas as formas possíveis. E aí nós temos um outro conceito também que costuma aparecer muito em prova, que é o voto de cabresto, ou também chamado de voto controlado. Voto controlado. O que seria esse voto controlado? Após a queda do governo militar, tanto de Deodoro da Fonseca quanto de Floriano Peixoto, que Deodoro da Fonseca renuncia por pressão das elites locais e também da crise econômica, vem o Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. É ele que vai bater de frente com todas as revoltas que vão acontecer durante esse período aí, né? Revolução Federalista, Revolta Armada, dentre outras revoltas aí que acontecerão também dentro deste período. Então nós temos logo depois o governo de Prudente de Moraes, dando início então ao presidencialismo civil no Brasil. E aí nós vamos ter a consolidação das oligarquias rurais. Quando nós chegarmos lá no governo de Getúlio Vargas, nós vamos ver a importância, nós vamos falar da construção de Goiânia, 1933, né? Lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia, 24 de outubro de 1933. Quando nós chegarmos lá, eu vou mostrar para você por que Getúlio Vargas e Pedro Ludovico Teixeira tinham a intenção de retirar a capital de Goiás Velho e mandar para Goiânia. Havia sim uma relação entre o enfraquecimento, o interesse de enfraquecimento de Getúlio Vargas dessas oligarquias rurais. Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos trabalhar isso de uma forma melhor. Então essa política do voto de cabresto era o seguinte, olha a imagem aqui, ó. Eu te dou alimento, eu te dou emprego, eu te dou dinheiro. Em contrapartida, você vem aqui, ó, e vota no meu candidato. Esse era o voto de cabresto. Continua acontecendo isso no Brasil nos dias de hoje? Você não precisa dizer, não precisa me falar. Então olha lá, nós vamos ter famílias tradicionais no território goiano, né? Essas famílias tradicionais, então, sempre trabalharão em troca de lealdade política. Uma das famílias mais tradicionais aí do estado de Goiás, né? Nós teremos aí a família Fleury Xavier, teremos também a família Caiado, famílias que serão aí de expressividade política desde o início do século XX, né? Mantendo aí o seu legado político desde o início do século XX, ok? Então, como que se desenvolveu as oligarquias locais no estado de Goiás? Então, olha lá na tela. Essa estrutura oligárquica vai se dar com alianças entre famílias influentes, consolidando o poder no interior, nas antigas vilas mineradoras. Duas, principalmente nós vamos ter duas aqui, nós tínhamos várias, mas vamos ter duas. Vila Boa, região do Rio Vermelho, onde foi descoberto inicialmente o quê? Ouro em Goiás. E depois, Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte. Você já sabe, porque eu já falei para você que cidade é essa. A nossa querida Perinópolis. Dois grandes pontos de mineração no século XVIII, no início do ciclo do ouro. Posteriormente, o estado de Goiás precisa se reinventar com a política da agropecuária de subsistência. Então nós vamos ter algumas consequências relacionadas a essas questões, né? Como nós vamos ter a aliança entre famílias influentes consolidando o seu poder no interior das vilas, no interior das cidades de Goiás, teremos então pouquíssimos investimentos nessas regiões. Pouquíssimos investimentos em infraestrutura. A ideia aqui era apenas consolidar os interesses, os privilégios e a riqueza, a concentração de riqueza na mão de quem? Na mão dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários. Então essas regiões eram regiões o quê? Eram regiões com um amplo atraso educacional,
e também político, mas político no sentido da população entender qual era a importância da política, e aqui nós temos o nosso voto de Cabresto. Temos o voto de Cabresto, com um forte clientelismo, ok? Com um fortíssimo clientelismo, ok? Então essas são as principais características das oligarquias aqui no estado de Goiás. Teremos então os conflitos locais, disputas entre as oligarquias que eram rivais, e isso gerava conflitos armados e regionais. Uma força policial muitas vezes que era usada para proteger o interesse de quem? O interesse dos próprios fazendeiros. Aqui nós temos o coronelismo, trabalhado de forma muito específica, ou seja, os coronéis eles influenciavam nas decisões políticas locais, nas decisões econômicas, influenciavam nas decisões, inclusive, relacionadas à segurança pública, né? Então tinha uma forte influência ali com os delegados locais, com a polícia local, então isso trazia uma série de conflitos e instabilidade local, ok? Então essa é uma das características. Só que aí, nós chegamos então no período em que a República Oligárquica ela vai caindo. Aí nós vamos ter Rodrigues Alves, teremos ali a revolta da vacina, né, inúmeras questões aí que trarão uma série de crises econômicas e também políticas para a oligarquia. A oligarquia, após o período do governo de Floriano Peixoto, ela vai se estabelecer dentro daquilo que nós conhecemos, chamamos de política. Opa, peraí. Deixa eu botar aqui, calma aí, saiu aqui, aí. Chamamos de política do café com leite. Essa política do café com leite é uma política oligárquica. Ou seja, os presidentes que eram civis depois do governo de Floriano Peixoto vão se mesclar entre uma hora São Paulo, uma hora Minas Gerais. Uma hora São Paulo, outra hora Minas Gerais. Então aqui, café, eu tenho São Paulo, aqui eu tenho Minas Gerais, tudo bem? Tranquilo? E aí então aparece um dos mais importantes nomes, meu filho, da história do Brasil. A galera fala assim, professor, quando você dá aula de Getúlio Vargas, parece que o negócio flui mesmo, porque tu gosta, eu gosto de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o cara, mano. Getúlio Vargas circulava muito bem ali, ó, entre direita e esquerda, então ao mesmo tempo que ele era chamado de pai dos pobres, ele também era considerado um dos maiores políticos que trabalhava a questão da modernização e da industrialização no Brasil, ok? Então aí nós temos a figura de quem? De Getúlio Vargas, após a Revolução de 30. O que foi a Revolução de 30, professor? Washington Luiz lançou seu candidato Júlio Prestes para as eleições. Política oligárquica. Nós estamos falando de oligarquia. Só que aí Getúlio Vargas, que até então era governador do Rio Grande do Sul, não aceitou a situação. E logo em seguida, o seu vice é assassinado, João Pessoa. Isso traz uma grande comoção nacional. Então, Getúlio Vargas vai lá e vai fazer o quê? O que Getúlio Vargas vai fazer? Vai depor, vai retirar, melhor dizendo, o governo federal, né? Não vai aceitar a eleição de Júlio Prestes, né? Depôs o governo federal, e aí ele vai se autoproclamar presidente. E vai implantar a sua primeira fase aqui do seu governo, que é o governo provisório. Depois nós teremos a intentona comunista de 1935, e depois a formação do Estado Novo, ok? Então Getúlio Vargas aqui vai implantar a sua ditadura a partir de 1930, ok? E aí vem o governo provisório. As oligarquias locais no estado de Goiás serão destituídas. Aí aqui nós vamos trabalhar uma aula específica sobre a transferência da capital de Vila Boa para Goiânia, da antiga cidade de Goiás, né, cidade de Goiás Velho, para Goiânia. A intenção de Getúlio Vargas era enfraquecer as oligarquias locais. Essa era a sua intenção. Então ele vai nomear, olha lá, interventores federais para governar o estado. E aí aqui nós vamos ter o nome de quem? Qual é o principal nome? Pedro
Pedro Ludovico Teixeira vai ser um interventor nomeado por Getúlio Vargas no estado de Goiás. E ambos, então, vão discutir a importância de retirar a capital da cidade de Goiás e transferi-la para onde? Transferi-la, então, para Goiânia. Principal objetivo dessa transferência: enfraquecer as oligarquias locais. Então note que nós estamos trabalhando de uma forma muito resumida aqui todos os principais períodos aqui em relação à história de Goiás: período do Império, período da República e agora Segunda República com o governo de Getúlio Vargas, ok? E aí nós temos esse cara, principal interventor no estado de Goiás. Quem é? Pedro Ludovico Teixeira. Foi nomeado em 1930, logo após ali os acontecimentos da Revolução de 30, governou Goiás por várias vezes e é responsável pela modernização, principalmente pela construção de Goiânia. Né? Ocasionou aí a transferência da capital de Goiás para Goiânia em 1933, só que ela só vai ser inaugurada, de fato, em 1942, quando a gente chegar lá na aula eu vou explicar para você melhor isso. E aí nós vamos ter amplos investimentos durante esse período, porque a política de Getúlio Vargas era uma política de habitação do estado de Goiás, uma política de migração, uma política de modernização e industrialização. Então, por isso, Goiânia também foi construído, na intenção de integrar os outros 245 municípios do estado à nova capital, centralizá-la melhor e criar ali polos industriais que tivessem ali muita significância econômica. E aí, logo do lado ali, nós temos a nossa querida Anápolis. Então, nós temos aí investimentos em saúde, nós temos investimento em educação, e a partir da transferência da capital, a partir do governo de Getúlio Vargas, vou destacar aqui para você, olha lá, ó, vem o fim do isolamento do estado de Goiás. Lembra que eu falei para você, lá na nossa aula que nós falamos sobre mineração no século XVIII e a economia de agropecuária de subsistência no século XIX e no século XX? Lembra que eu falei para você? Tá lembrando? Pois é, ali nós temos uma política de quê? Nós temos uma política de isolamento geográfico do estado de Goiás, porque Goiás estava longe da capital, que era o Rio de Janeiro, longe de outras cidades importantes, como por exemplo São Paulo, longe das cidades do litoral, onde o escoamento dos produtos para Portugal acontecia de uma forma muito mais fluida. Então Goiás era muito longe, era muito distante. Então quando vem a decadência do ouro no século XIX, a partir de 1761, Goiás tem que se reinventar. No entanto, ele era isento de iniciativas da metrópole portuguesa para o melhoramento da sua infraestrutura. Então, como as elites locais, os grandes fazendeiros locais, tinham uma proposta da manutenção dos seus próprios interesses e a busca pelo lucro excessivo, isso fazia com que a infraestrutura do estado fosse das mais precárias possíveis. Obviamente que o estado vai ser considerado um estado isolado geograficamente. No entanto, esse isolamento acaba com esse carinha aqui, ó, Pedro Ludovico Teixeira, 1933. Faça o sinal positivo de que você está entendendo, ok? Olha lá. Então vem o Estado Novo de 37 a 45, governo de Getúlio Vargas. Aqui, de fato, nós teremos a instauração da ditadura varguista. A instauração da ditadura varguista. Tudo bem? Então olha lá na tela. Vem o Estado Novo. Vargas vai suspender os partidos políticos e também as eleições diretas por um período. E Goiás vai permanecer sobre a sua forte influência. A influência dos interventores do Estado Novo. Então nós temos aqui a figura de Pedro Ludovico Teixeira. Ok? Cada estado tinha os seus interventores. Esse interventor aqui, ele exercia o papel de quê? De governador. Ele exercia o papel de governador, tudo bem? No nosso caso aqui, Pedro Ludovico Teixeira. Então Goiás, mesmo diante da ditadura do Estado Novo, vai se permanecer sob forte influência do governo getulista, tá? Justamente por conta da modernização realizada no estado a partir do governo de Getúlio Vargas, mas também da sua industrialização. A partir da sua industrialização, também
ocasionada durante o governo de Getúlio Vargas. Lembre-se que durante este momento nós teremos criação de leis muito importantes, como por exemplo a criação da CLT, né, a regulamentação do trabalho feminino, a regulamentação do trabalho infantil, né? Hoje o trabalho infantil é coisa inconcebível dentro do nosso novo regimento jurídico, mas na época era permitido, né? Então houve essa regulamentação do trabalho infantil, houve também a criação do salário mínimo, de férias, né? Então algumas questões aí que estão relacionadas à criação desses direitos, e claro que tudo isso vai acabar atingindo Goiás, a sua infraestrutura, os seus trabalhadores, de forma bastante significativa. Tudo bem, meus queridos? Então, aqui nós temos essa centralização do governo de Getúlio Vargas. No entanto, nós vamos ter aí o processo de redemocratização. Após a queda do governo de Getúlio Vargas, teremos aí, então, a sua deposição a partir da Força Expedicionária Brasileira. E após 1945, vem, então, o retorno às eleições. Aí Goiás vai ser palco de disputas entre a UDN, União Democrática Nacional, e o PSD, o Partido Social Democrático, os dois partidos principais aí do estado de Goiás, porque nós vamos ter a Constituição de 1946, que vai ser a Constituição de Eurico Gaspar Dutra, que vai ser o presidente aí entre o primeiro mandato e o segundo mandato, primeiro governo e o segundo governo, melhor dizendo, de Getúlio Vargas, porque ele volta entre 51 a 54, né? Agora eleito pelo povo. Então isso vai acirrar as rivalidades entre grupos que eram ligados a Pedro Ludovico Teixeira, que pertencia ao partido do PSD, e os seus opositores udenistas. Então os udenistas eram um partido contrário, eram oposição ao governo de Getúlio Vargas. Tudo bem? E aí vem a ditadura militar de 1964 a 85, e aí aqui nós vamos ter 5 presidentes, né? Castelo Branco, Arthur Costa Silva, William Garrastas Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Quais são os impactos da ditadura civil? E por que também ela é chamada de ditadura civil? Porque ela teve apoio da população civil, da imprensa, dos setores da religião, não só apenas do setor militar, após a queda do governo de João Goulart, tá? João Goulart que era considerado aí um comunista. Então isso logo após ali a construção de Brasília, né, a inauguração de Brasília, nós temos aí então a ditadura militar. Quais foram os impactos que foram gerados aqui então? Nós vamos ter aí governadores que serão indicados sem voto direto, então nós não há democracia, controle dos sindicatos e de todos os movimentos sociais, principalmente de movimentos estudantis, e repressão aos seus opositores, né? Então aí nós vamos ter uma expansão de infraestrutura durante esse período. Nós teremos aí alguns avanços relacionados à infraestrutura do Brasil e infraestrutura do próprio estado de Goiás. Nós vamos ter a construção de muitas rodovias, setor viário, né? E a instalação do DAIA em Anápolis. Então, após 1988, aqui nós temos o quê? O processo de redemocratização. Processo de redemocratização do país. Após a ditadura militar, o fim do governo de João Batista Figueiredo e o início, então, da ditadura militar. Isso vai garantir a maior autonomia aos estados, né? A Constituição de 1988 vai garantir maior autonomia aos estados e eleições diretas, né? Alternância de poder no governo regional, no governo do estado de Goiás, entre o MDB e o PSD, tá? Que são os partidos aí de maior proporção e influência política no estado de Goiás, principalmente ali a partir da década de 1990. Então Goiás, atualmente, tem um papel muito estratégico aí no Centro-Oeste, com forte representação no Congresso e na economia agroindustrial, de forma bastante pujante. Nós temos o setor primário, secundário, terciário, o setor de serviço. Esse setor, do setor terciário, é o setor que mais emprega no estado de Goiás. Vamos resolver algumas questões, só para a gente consolidar o nosso conhecimento. Olha lá na tela. Sobre a adesão de Goiás ao processo de independência do Brasil em 1822, é correto afirmar: Goiás resistiu militarmente por mais de uma década à independência, permanecendo leal a Portugal até 1832. 1832 já era período regencial, né? Já era período regencial. Então, questão de número 1. Certo ou errada? Erradíssima, né? Então, vamos lá. Letra B. O território goiano
aderiu ao movimento independentista, sem grandes conflitos com a elite local, buscando manter seus privilégios sob o novo regime imperial. Então pode marcar aí letra B, sem medo de ser feliz. Olha lá a letra C. A independência de Goiás foi marcada por violenta guerra civil entre portugueses e brasileiros. Aí não, né? Houve conflito sim, mas não foram conflitos violentos em grande escala. Goiás declarou sua independência separada do Brasil, formando uma república autônoma. Aí não, né, gente? Errado também. E a adesão de Goiás só ocorreu após a intervenção direta de tropas paulistas. Também tá errado, então pode marcar a questão de número 1 aí. Letra o quê? Letra B. Questão 2. Durante a República Velha, 1989 a 1930, o coronelismo em Goiás caracterizava-se principalmente pelo fortalecimento da democracia local, com eleições livres. Aí não, né, meu bebê? Aí não, errado. B, pelo poder concentrado em grandes fazendeiros que controlavam o voto dos eleitores por meio do clientelismo. Isso aqui nós vamos chamar de quê? Voto de cabresto. Isso aqui aconteceu durante o período da República Brasileira, mais especificamente ali durante o período da República da Espada. Da República Oligárquica, com início ali com o governo de Prudente de Moraes. Então, letra B é o nosso gabarito. Letra C, pela atuação dos sindicatos rurais, que garantiu participação popular nos governos, erradíssima. D, pela presença constante de governadores militares impostos pela União, errado. E letra E, pela insatisfação de indústrias têxteis que sustentavam a oligarquia urbana. Então estou falando de indústria, isso aqui é processo de revolução industrial. E o Brasil nesse período era oligárquica ainda, né? Ou seja, uma política muito voltada a quê? Uma política muito voltada ao setor rural, a ruralização. Então letra E é errada também, questão de número 2. Letra B é o gabarito, questão de número 3. Aí na tela para você. Revolução de 1930, varguista, teve importantes reflexos em Goiás. Entre eles, vamos lá? A dissolução das oligarquias locais. Opa! E a nomeação de interventores federais para o cargo no Estado. Certo ou errado, meu povo? E aí? Certo ou errado? Certíssimo, né, meus lindos? Certíssimo. Letra A pode marcar aí nosso gabarito. Letra B, a separação de Goiás do Brasil, criando um estado autônomo no Centro-Oeste. Errado também. Questão de letra C. Então a letra C. O retorno ao sistema monárquico. Errou. Com o apoio dos antigos coronéis. Erradíssimo. Letra D. Implantação imediata do voto feminino. Isso aqui vai acontecer, mas é um pouco mais para frente, né? Durante ali o governo do Estado Novo varguista, letra D errada, e o fechamento de todas as câmaras municipais do Estado por tempo determinado, errado também. Então, questão de número 3, pode marcar aí letra A. Um dos objetivos de Vargas era, de fato, dissolver as oligarquias locais e ver a nomeação dos seus interventores com propostas também que eram de cunho nacionalista e populista. Questão 4. Sob o governo de Pedro Ludovico Teixeira em Goiás, assinale a afirmativa correta. Foi escolhido em eleições diretas logo após a Revolução de 1930, sendo o primeiro governador eleito por sufrágio universal. Aí errou, né, gente? Aí errou. Letra A errada. B. Liderou a construção de Goiânia, a nova capital, modernizando a administração e a infraestrutura do Estado. Pode marcar aí, letra B, nosso gabarito, sem medinho de ser feliz. C. Implantou um regime parlamentarista em Goiás, subordinando o poder executivo e legislativo. Parlamentarista não, né, gente? Letra D, transferiu a capital do estado para Brasília em 1960. Quem fez isso aqui foi Juscelino Kubitschek no seu plano Metas, né? Aí vai tirar a capital, Rio de Janeiro, transferir para Brasília, né? E letra E, governo de Goiás, governou Goiás, melhor dizendo, durante o Estado Novo, mas foi deposto por Getúlio Vargas por se opor ao regime. Errado também. Então pode marcar aí, letra B, liderou a construção de Goiânia, nova capital, modernizando a administração e a infraestrutura do estado de Goiás. Isso aqui vai acontecer a partir de 1933, para enfraquecimento das elites locais, principalmente da oligarquia local, que era o interesse aí de Getúlio Vargas. Última questão deste bloco, para a gente poder terminar. Após o fim do regime militar, em 1985, Goiás passou, letra A,
ser governado exclusivamente por interventores nomeados pelo presidente da República. Errou. Nós estamos falando já ali do período de redemocratização do Brasil. Então, olha lá. Manter o voto censitário para a escolha de seus representantes. O que é voto censitário, gente? Voto censitário era a pessoa que só poderia ter direito ao voto se ela fosse o quê? Rica. Se ela tivesse o quê? Din, money, faz-me rir. Letra B, certo ou errado? Letra B, errada. C, experimentar alternância política, lindo, com eleições diretas para governadores e maior pluralidade de quê? Pluralidade partidária. Pode marcar a letra C sem medinho, meu neném, de ser feliz. Olha lá a letra D. Adotar a monarquia constitucional como forma de governo. Aí não, né, meu povo? Aí não. Aí errou. Aí errou. E restringiu o direito ao voto apenas aos proprietários rurais. Também errou. Com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aula sobre conhecimentos históricos e geográficos do estado de Goiás. Portanto, meus queridos, é só o tempo de você ir ali e voltar. Tomar uma água, ir no banheiro e retornar aqui para a gente continuar consolidando os nossos conhecimentos. Então, forte abraço para você e uma excelente preparação.